Não adianta produzir muito se a sua atividade coloca o seu patrimônio em risco. A responsabilidade civil do produtor rural é um dos temas mais negligenciados no agro, mas basta um acidente ambiental ou um dano ao vizinho para você ver que um pequeno erro pode custar caro. Hoje eu vou te explicar como funciona a responsabilidade civil no agro e por que é fundamental se prevenir. Vamos conversar sobre situações reais, decisões judiciais recentes e estratégias que podem salvar seu patrimônio. Meu nome é Gabriel Salviano, eu sou advogado especialista em direito do agronegócio e ajudo empresários a vencer os desafios do campo. No campo, muita coisa pode sair do controle. Um tanque de dejetos pode romper e contaminar o rio, um agrotóxico pode atingir a lavoura do vizinho, e um trator mal sinalizado pode provocar um acidente. Esses eventos, por mais acidentais que sejam, podem gerar responsabilidade civil. E a gente não está falando de pequenas quantias, não. Muitas vezes o valor da indenização vai ultrapassar o valor da própria produção da safra. É importante entender que isso nem sempre depende de culpa, basta o dano e a conexão com a atividade rural. Mas não só os danos ambientais são os que geram responsabilidade. A gente precisa ampliar esse olhar. Para você entender, a regra geral do nosso direito é que só existe responsabilidade se houver culpa. Mas quando a gente fala de dano ambiental, a lógica muda. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e o próprio STJ deixam claro: a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, ou seja, não interessa se houve imprudência ou intenção. Se houve o dano e ele decorre da sua atividade, você tem que reparar. Isso segue o princípio do poluidor pagador. E mais, o STJ aplica o risco integral. Nem caso fortuito, nem culpa de terceiros afastam sua responsabilidade. Isso significa que, mesmo que você prove que foi o vento ou um funcionário que errou, você continua responsável pelo dano causado. Já teve caso de um produtor no Rio Grande do Sul que aplicou agrotóxico e o vento levou o produto até a propriedade vizinha, e o resultado foi um prejuízo de indenização por danos morais e materiais. Outro caso, pulverização aérea atingiu uma aldeia indígena em Mato Grosso do Sul. Várias crianças passaram mal. O produtor, o piloto e a empresa de aviação foram condenados solidariamente. Agora vamos para situações fora do âmbito ambiental. Imagina um funcionário seu, sem treinamento, dirigindo uma colheitadeira em estrada vicinal e causando um acidente com um ciclista. Se ficar comprovado que houve negligência, o produtor pode ser responsabilizado. Outro exemplo, um fornecedor entrega um insumo com defeito que causa prejuízo à lavoura. Se você, como produtor, agiu com descuido ao não checar a origem ou recomendou o uso inadequado, também pode ser responsabilizado solidariamente. Existem ainda casos de responsabilidade por danos a arrendatários. Imagine que você arrenda uma área, mas não informa que parte dela está contaminada ou embargada. Isso pode gerar indenização por perdas e danos contratuais. E mais, conflitos fundiários, em que o produtor impede o acesso de vizinhos a servidões de passagem ou recursos hídricos compartilhados. A depender do caso, isso também pode gerar dano moral ou material. E olha esse ponto aqui: você comprou uma fazenda com área degradada, o passivo ambiental do antigo dono passa para você. O STJ decidiu isso em 2023. A obrigação ambiental é próprio terreno, acompanhe o imóvel. Então não tem desculpa. Antes de comprar qualquer terra, faça due diligence ambiental. É importante verificar se tem multa, embargo, dano não reparado, senão o problema vira seu. Isso não é raro. Muitos produtores compram imóveis achando que fizeram um bom negócio e meses depois descobrem que o terreno está embargado pelo IBAMA. Em 2023, o IBAMA lavrou mais de 16 mil autos de infração ambiental. Foram mais de 5 bilhões de reais em multas e mais de 500 mil hectares de áreas embargadas, o que significa que produtores ficaram proibidos de produzir, vender e exportar. Agora imagine o impacto disso no faturamento de uma safra inteira. Uma área embargada significa colheita perdida, contratos rompidos, perda de crédito com bancos. Além disso, os processos são demorados e exigem acompanhamento técnico e jurídico constante, sem falar no risco reputacional. Hoje, quem quer vender para grandes tradings ou exportar precisa mostrar conformidade ambiental. Um passivo mal resolvido pode te tirar do mercado. Mas existe uma forma de mitigar esse risco: o seguro de responsabilidade civil ambiental e o seguro geral de responsabilidade civil. O seguro ambiental cobre desde a descontaminação da área, a indenização de terceiros e até lucros cessantes. Já o seguro geral de responsabilidade cobre também outros tipos de danos: acidentes com máquinas, lesões a terceiros, danos patrimoniais em contratos, entre outros. O simples fato de contratar o seguro já obriga o produtor a revisar seus processos, porque as seguradoras fazem vistoria, pedem documentação, analisam o risco e isso gera uma melhoria na gestão.
Mas claro, isso não é autorização para negligenciar. O seguro não cobre dolo e nem má-fé. Ele protege quem está fazendo certo. E além disso, ter um seguro mostra para o mercado que você é um produtor responsável, com boa governança. Isso conta pontos com bancos, compradores e investidores. Ser responsável civilmente não é uma escolha, é uma necessidade. Hoje, o produtor rural que quer permanecer no mercado precisa entender que prevenir é mais barato que remediar. Treinamento de equipe, sinalização de máquinas, manejo adequado de defensivos, boa gestão contratual e avaliação jurídica das atividades são investimentos. E se mesmo assim acontecer algum acidente, estar amparado por um bom seguro e por uma assessoria jurídica especializada pode fazer toda a diferença. Porque no fim das contas, responsabilidade civil não é uma ameaça, é um chamado para profissionalização. E para continuar ajudando os agentes do agronegócio, o próximo vídeo vai ser sobre proteção patrimonial e holdings rurais. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.